Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Agora nesse novo horário, deve se estender pelo menos durante essa pandemia para esse podcast que normalmente era feito na sexta-feira à noite, às 19 horas, vai ficar para o sábado às 10 da manhã, não tenho mais compromisso nesse horário, que facilita muito, eu até prefiro esse horário. Temos agora 29 graus aqui em Natal, a sensação térmica de 33 graus, está bem quente. E chegamos então com esse tema aí, oportunidade agora. Uma reportagem que eu vi na semana passada no The Guardian, chamada Milan announces ambitious scheme to reduce car use after lockdown, que é de Laura Locker. Traduzindo rapidamente, Milão anuncia um esquema ambicioso para reduzir o uso do carro depois do lockdown, né? Depois daquela quarentena mais restrita. Bom, com o lockdown lá em Milão, que foi uma cidade extremamente atingida pela Covid-19, a gente viu as imagens aí no mundo, infelizmente temos a repetição dessas imagens aqui em Manaus e em outras partes do mundo também. Mas com esse lockdown, o congestionamento, né, o trânsito caiu entre 30% e 75%. Isso levou junto, nos mesmos valores, a poluição do ar, o que é uma notícia maravilhosa, porque isso também ajuda as pessoas a se recuperarem da Covid-19. Assim, Milão então anunciou nessa semana que 35 quilômetros de suas ruas serão transformadas no próximo verão, que aqui pra gente do hemisfério sul é o próximo inverno. Vão ser transformadas então com uma expansão rápida e experimental de espaços que antes eram de veículos, vão passar a ser de pedestres e ciclistas, como forma de proteger os moradores quando as restrições impostas pela Covid-19 forem levantadas. Ainda continuam as restrições por lá, mas quando forem levantadas já vai ter acontecido então essa transformação dos espaços, tirando dos carros e dando para pedestres e ciclistas, isso em 35 quilômetros de ruas lá em Milão. Marco Granelli, que é uma espécie de vereador de lá, explicou. Vou abrir aqui aspas para ele, porque é bem interessante a explicação. Trabalhamos durante anos para reduzir o uso do carro. Se todo mundo dirigir um carro, não haverá espaço para as pessoas, para nos deslocarmos, para a atividade comercial fora das lojas. Claro que queremos reabrir a economia, mas pensamos que devemos fazê-lo de um jeito diferente de antes. Pensamos que temos que reimaginar Milão nesta nova situação. Temos que estar prontos. Por isso que é tão importante defender mesmo uma parte da economia, apoiar bares, artesãos e restaurantes. Quando isso acabar, as cidades que ainda tiverem esse tipo de economia terão a vantagem. E Milão quer estar nessa categoria. Então vejam bem, o planejamento de transporte, de deslocamento da população que Milão está utilizando, tem como objetivo, claro, reduzir os índices de poluição e tudo, mas também apoiar essa parte da economia que eles estão enxergando como importante. Pode dar o boom turístico, pode trazer então Milão para se recuperar mais rapidamente em relação às outras. Então, como tudo se faz pensando em dinheiro na vida, isso também é focado na parte de definir a economia para o futuro. E me chamou a atenção porque Milão, a gente não sabe, não conhece, não vai lá para saber, assim, a exceção das pessoas que já foram à Europa e tudo, mas Milão é uma cidade pequena e ela é muito densa, né? Segundo lá a reportagem do The Guardian, são 15 quilômetros de uma ponta a outra, quer dizer, você pega um carro e no espaço aí então com trânsito, com tudo, talvez de 1 hora você atravessou a cidade inteira. É mais ou menos o que se tem aqui em Natal, embora Natal seja maior. Mas dá também nesse espaço aí, acho que aqui talvez com 25, 30 quilômetros, você atravesse de uma ponta a outra cidade. Mas Milão tem 1,4 milhão de habitantes, ou seja, ela é menor que Natal, com muito mais gente que Natal, né? Quase que o dobro da população, mas é menos que isso. E 55% dessa população, ela usa o transporte público para ir ao trabalho. O trajeto médio comum, e aqui foi o que me chamou a atenção, porque é muito aproximado daqui,
é de menos do que 4 quilômetros, o que faz com que a troca dos carros por modos ativos de viagem, isso é potencialmente possível para muitos moradores. Eu até me pergunto, com um trajeto de menos de 4 quilômetros, para que diabo a pessoa vai pegar um transporte? É muito mais fácil você caminhar, né? É até saudável, mas aqui em Natal eu acho que a média é de 7 a 10 quilômetros, talvez, de deslocamento pelo transporte público, o que faz, inclusive, com que o transporte público em Natal seja caríssimo, né? Se paga muito para andar poucos quilômetros e num calor desgraçado. Mas seguindo, né? Janete Sadiq Khan, ela é ex-secretária de transporte da cidade de Nova York, é ela quem está trabalhando com várias cidades do mundo, aí entra a questão de que a gente tem que se preparar para o futuro, como Bogotá e Milão, em programas de recuperação de transporte. Segundo ela, Milão está um mês à frente do mundo na questão da pandemia. Isso aí é dito até por especialistas em pandemia, que é como se a gente tivesse uma máquina do tempo. A gente olha para Milão para saber o que vai acontecer com os outros daqui a um tempo. Então, ela diz que Milão tem isso. E realmente Milão já está olhando mesmo para o futuro. Ela diz, vamos lá, aspas para ela. Muitas cidades e mesmo países são definidos por como respondem a forças históricas, seja a reconstrução política, social ou física. O plano de Milão é muito importante porque estabelece um bom manual de como você pode recompor as cidades agora. É uma oportunidade única na vida de termos um novo olhar para as ruas e de assegurar que elas sejam definidas para alcançar resultados que queremos alcançar. Não apenas o deslocamento de carros o mais rápido possível do ponto A para o ponto B, mas possibilitar que todo mundo se desloque com segurança. Sei que vamos olhar para Milão, de Nova York, ou seja, a partir de Nova York, em busca de orientação. Então, se já estamos olhando, encerrou aqui as aspas, né, para ela. Se já estamos olhando para Milão nessa questão da doença em si, de como reagir à doença, a gente já vai começar a olhar para Milão na questão de como recuperar a economia e de como restabelecer os parâmetros de transporte. Tá todo mundo adorando a queda da poluição em todo lugar do mundo. Todos os mapas mostram isso. Seja na China, seja em São Paulo, a poluição diminuiu. O buraco da camada de ozônio já se recuperou em outras partes. A gente só encontra notícias boas em relação ao meio ambiente. São as tartarugas invadindo as praias, são os leões lá nos safaris da África invadindo as ruas porque não tem mais safari, né? Os animais, a natureza está muito à vontade durante essa pandemia. Eu costumo até, quando compartilho alguma notícia dessa, dizer que a natureza sempre encontra o seu jeito. Se a gente não está querendo resolver o problema de aquecimento global, de diminuir a poluição, ela dá seu jeito. A gente precisa compreender que nós não mandamos a natureza, é a natureza que regra tudo, né? Então, vem aí uma onda dessa como desse coronavírus e faz com que as coisas andem do jeito que a natureza quer, porque a humanidade é um mero detalhe na natureza. No dia que a gente conseguir compreender isso, pode ser que a gente passe a ter uma melhor relação com tudo, não só com a natureza. Bom, aí um outro vereador lá de Milão, Pier Francesco Maran, disse, vamos aspas para ele também. Devemos aceitar que por meses ou talvez por um ano haverá uma nova normalidade. E temos que criar boas condições de vida nessa nova normalidade para todo mundo. Acho que no próximo mês em Milão, na Itália, na Europa, vamos decidir parte do nosso futuro para a próxima década. Antes, nós estávamos planejando para 2030, ou seja, para um futuro, né? 10 anos para frente. Agora, a nova fase nós chamamos de 2020. Ao invés de pensarmos no futuro, temos que pensar no presente. É isso mesmo, né? De repente, nós fomos chamados a projetar o que estávamos projetando lá para 10, 20, 30 anos para frente, essa luta tamanha de resolver poluição, transporte, etc. Fomos chamados a resolver agora, com esse freio de arrumação aí que a natureza nos deu, essa pausa forçada, a gente tem condição de redefinir muitas coisas agora, nesse momento, do que a gente quer que seja para frente.
Como vai ser essa nova economia? Ela vai ter mais sentido, mais significado, tanto socialmente como ambientalmente? Nós vamos finalmente nos preocupar em deixar um mundo melhor para as próximas gerações, os nossos filhos, nossos netos, etc. Ou vamos voltar ao que nos trouxe até aqui, né? O jeito de viver errado que nos trouxe até aqui. A gente deve pensar nisso e mais. Quem ficar para trás nessa corrida vai se arrepender. Veja aí, Milão já está saindo na frente, Bogotá também já planejando, várias cidades. Na mesma reportagem eu tenho informações do Reino Unido, por exemplo, Brighton, uma cidade lá do Reino Unido, começou a abrir uma rua que eles têm da praia, mais ou menos como a gente tem aqui, aquela rua Erivan, França, em Ponta Negra, chamada Madeira Drive. Ela já está sendo aberta apenas para pedestres e ciclistas das 8 às 20, ou seja, das 8 da manhã às 8 da noite. Em Barnes, que fica em Londres, empresas e moradores já separaram parte da rua para expandir o espaço de pedestre e ajudar os consumidores a manter a distância recomendada. Assim, ninguém imagine que vai acabar esse isolamento, sei lá, acabou hoje, aí a gente vai poder voltar ao que era antes, porque não vai. Vai continuar tendo que usar máscara, continuar tendo que dar o distanciamento social, continuar sem beijar e abraçar, embora tenho certeza que isso vai ser difícil, mas a gente vai ter que implantar, pelo menos em algum período, e até que a gente tenha uma vacina. Então, o Reino Unido já se prepara aí, a Irlanda também, Dublin especificamente, resolveu suspender as vagas de carga e descarga das lojas e de estacionamento para aumentar o espaço disponível para o devido distanciamento social. E aí usou lá uns separadores removíveis de plástico para isso. Então, é preciso repensar o transporte, é preciso repensar o espaço das pessoas nas ruas, é preciso repensar a economia, como vai ser reaberta. Eu já disse que a gente não tem que acelerar as coisas, mas estar preparado para elas, sim. Pensar, sentar, planejar. A gente não vai sentar na semana em que vai reabrir para discutir isso. Tem que começar a pensar de antes. E é preciso pensar de agora nessa oportunidade que a natureza está nos dando. Não dizem que a crise é uma oportunidade? Pois estamos recebendo essa oportunidade agora de rearranjar, reorganizar tanto a economia, como o transporte, como a gente lida com o meio ambiente, tudo. Como é que vai ser o nosso futuro? As questões sociais, tudo isso. Já vimos que transporte público é importante, como ele deve circular, que não deve andar lotado. Eu acho que isso é uma coisa até de bom senso para todos. Imagine em época de pandemia, precisamos repensar a saúde pública, que no fim das contas é ela que segura o tranco, né? É o governo que segura o tranco. Educação pública de qualidade também, as pesquisas científicas que eram vistas como gasto, a gente agora precisa entender. Não é possível que a gente não passe a entender que investimento em ciência é investimento, não é gasto. Então, foi o freio de arrumação, surgiu essa oportunidade e espero que nós todos saibamos utilizá-la bem. Especialmente os municípios brasileiros vão passar este ano, tudo indica, por eleição. Então é hora de prestar muita atenção nos candidatos, quem realmente tem proposta, não só conversa bonita, mas proposta a respeito dessas questões importantíssimas da cidade, como o transporte, o trânsito, o meio ambiente, como vai ser a reabertura econômica, tudo isso a gente vai ter que prestar atenção. É hora de passar a se envolver com política. Não temos outra forma de definir o nosso futuro que não seja discutindo, inclusive com os candidatos. Então, a oportunidade é agora, como diz o título, né, o tema desse podcast. Espero que vocês tenham gostado tanto do tema como desse novo horário. Renovo o convite, então, para sábado que vem, às 10 da manhã. E amanhã, domingo, também às 10, ficou fácil, tudo é às 10, no sábado e no domingo. No domingo a gente discute, então, o futebol, que tem muita coisa para discutir já, né? Um bom fim de semana a todos, muita responsabilidade nesse período de isolamento social e até lá.